Hoje nós vamos falar sobre um tema aí urgente e importante. Eu, Flavinha, Clarissa e Ju, estamos, compartilhando com vocês esse olhar, de reconhecer, Clarissa, as violências que a gente realiza com as crianças, o que a gente acaba atrapalhando aí a infância, assim como fizeram com a nossa, como realizaram atitudes aí violentas sem terem esse registro, de que isso era violência. Agora a gente entendendo, compreendendo, as necessidades do ser essencial, o que uma criança precisa, enfim, como é que a gente pode agora, a partir desse lugar, reconhecendo essa violência para não repetir, Clarissa, com os nossos filhos, com os nossos pacientes, com os nossos clientes, enfim, quem trabalha aí com terapias, enfim. Então, sejam muito bem-vindos. Isso mesmo, Lívia. Gente, aproveitando, compartilhem o link dessa aula, salvem aí no YouTube o link, compartilhem, mandem para as pessoas que vocês amam esse tema de hoje. A gente já falou na primeira aula sobre sono infantil, na segunda a gente falou sobre desfraude, que tem a ver com o ritmo biológico da excreção. Então, a gente está tentando trazer nessas 3 primeiras aulas, hoje a gente está na terceira, um pouquinho dos ritmos biológicos mais importantes do ser humano, E como que a gente vai, pouco a pouco, impedindo, o que é um ritmo biológico, Um ritmo biológico é algo que sustenta, que mantém a nossa vida, E que acontece de uma forma inata, instintiva ali, naquele ser humano que está se desenvolvendo, que está crescendo. E muitas vezes, as nossas interferências, por pura ignorância, por puro desconhecimento, muitas vezes, vão começar a afastar esse ser da própria natureza. Então, teve a aula 1, na segunda-feira, com a Lívia e com a Ju, e que elas falaram profundamente sobre esse ritmo, sobre a importância de respeitar esse momento e como que a gente pode acompanhar a criança para que ela desenvolva, e confie no corpinho dela, siga aliada aí a esse ritmo do sono. O desfraude também, teve aula ontem com a Flávia e com a Ju, também falando sobre um processo, totalmente guiado, que deve ser totalmente guiado pela criança, e como que o adulto acompanha, observa, e de certa forma apoia, sustenta a criança nesse processo que é dela. E hoje a gente vai falar sobre alimentação, estamos super entusiasmadas. E aí, claro que então, a gente ainda pode temos falar... muito, Isso! E hoje nós vamos falar sobre a alimentação. Quem sou eu, criança, Sim, Clá, nesse movimento? Claro. Então, gente, a gente gosta sempre, de começar trazendo... lembrando, eu quero perguntar para vocês, quem está aí com o seu caderno de práticas, Então, a gente tem enviado um caderno de práticas que eu sinto que vai apoiar vocês a entrarem profundo nesse processo, Que não fique só a informação por informação e que faz parte, Lívia, do trabalho pedagógico que a gente desenvolve dentro da escola, da nossa certificação em atuação consciente, tá? E esse processo, a gente decidiu fazer um caderno de práticas com perguntas reflexivas para que vocês possam assistir a aula e, além de assistir a aula, depois mergulhar num processo reflexivo. Com essa informação, vocês já podem ir respondendo aí alguma coisa, algum insight que vier no seu caderno de que depois vocês possam refletir profundamente, parar um tempinho, tomar um tempo e responder as perguntas. Vocês vão ver o quão esclarecedor, o quão importante, tanto que uma das 5 práticas para a gente visibilizar a alimentação, para a gente respeitar esse ritmo biológico da criança, é a gente observar a nossa própria história. E o caderno de práticas vai te ajudar nesse mergulho, em lançar a luz e você observar aí esse processo que a gente vai compartilhar. Então, a gente quer quem não começar, tiver impresso, Lívia, quem não tiver impresso o caderno...
eu ia falar, quem não tiver impresso o caderno, né, esse caderno que a gente está enviando nos grupos, abra a página aí do lado, né, veja esse material, o que está perguntando lá, que a gente vai falar sobre esses temas, profundamente sobre cada tema, sobre cada indagação que a gente trouxe para vocês, a gente vai ajudar vocês nesse raciocínio, em como eu reconheço o que eu vivenciei ou não, né, quando a gente fala que a gente não lembra que a gente vivenciou, ó, meus pais não falaram isso, como é que a gente reconhece através dos nossos atos, a nossa história, enfim, então, não deixam essa oportunidade de lado, que a gente vai verdadeiramente entendendo, compreendendo, para poder agir de uma forma diferente, que é o que nós todos desejamos. Exatamente, né, a informação sozinha, gente, ela não é nada, né, ela abre espaço, mas a gente precisa transformar essa informação em conhecimento prático, em uma compreensão profunda, algo que eu realmente sinto e sou coerente, né. Isso não significa que a gente nunca vai escorregar e é exatamente isso que a gente quer compartilhar com vocês. As violências que a gente também muitas vezes pratica. Eu, como psicóloga, muitas vezes orientei coisas que hoje eu me arrependo muito, né, que eu não sabia, que eu falava: "Nossa, quanta ignorância hoje que eu tenho essa informação", e mais do que orientar, o que mais dói também no meu coração é ter feito isso. Eu tenho um filho de 13 anos, então muitas coisas aqui que a gente vai compartilhar, a gente reproduziu com os nossos filhos. Mas lembrem-se, não é para a gente paralisar nessa culpa. A culpa traz essa paralisação, mas tudo que a gente vai compartilhar aqui, que vocês usem como uma mola propulsora para vocês irem em busca mais, para motivar, para fazer melhor pelos nossos filhos e por nós também, né? Porque vocês vão ver como que tudo isso conta muito também da gente. Então, a primeira coisa que a gente queria trazer, né, é que essa criança, quando ela chega aqui, né, e ela está dentro do útero materno, ela não tem que fazer nenhum esforço para se alimentar, ela recebe, né, através do cordão ali, tudo que a mãe come, ela recebe de uma forma muito fluida. E como essa criança ela nasce, né, imatura neurologicamente, ela nasce num estado de vulnerabilidade e dependência tal, diferente dos outros mamíferos, né, se a gente olha na natureza, qualquer filhotinho de cachorro, de gato, de cavalo, né, de qualquer mamífero, poucas horas depois que esse neném, que esse bebê, esse filhote ele nasce, ele consegue ir em direção ao seu alimento. O bebê humano não. O bebê humano ele demora mais ou menos 9 meses para ele começar a se arrastar e ir em direção ao alimento. E o que isso significa? Né? Significa que ele tem uma imaturidade neurológica e que ele depende que um adulto venha e atenda o que ele necessita. E a forma como essa necessidade vai ser atendida, né, Lívia? Como esse adulto chega, como ele está, a disponibilidade emocional, o ambiente que ele está, o que essa mãe está sentindo, né? Se ela acabou de passar por um parto extremamente violento, ela está anestesiada, ou ela está disponível, ela está com vontade, ou enfim, todos esses aspectos que eu trouxe aqui, eles vão influenciar na relação desse bebezinho que acaba de chegar com o alimento. Porque o bebê, além de chegar num estado de vulnerabilidade e dependência, ele chega extremamente confiante. Confiante e conectado com o corpinho dele, né? Conectado com o que esse corpo indica para ele. E esse é um convite, né, gente, para as relações e para o vínculo. Se a gente imagina se nossos bebês não nos demandassem, se nascessem sem essa vulnerabilidade, sem essa necessidade de contato, de estar o tempo todo conosco, de estar em contato não só físico, né, claro, mas também estar nessa troca. Como é que a gente verdadeiramente ia se afastar desse bebê e ia desconhecer, né, esse novo ser que está aqui sob os meus cuidados? Então, essa vulnerabilidade do bebê é esse convite, né, para estar próximo, ele já deixa claro que ele não consegue estar só, né, então quando está distante ele chora, ele reclama, né, ele clama por esse contato, já mostrando para a gente esse caminho.
Porém, né, Clara, como a gente não se preparou, né, a gente tem que lembrar que a gente tem a nossa história, não recebemos, então a gente não tem esse espelho dessa entrega para esse bebê, né, então aqui a gente está só ajudando vocês a raciocinar por que não tem essa entrega, esse altruísmo, assim, tão imediato nem imediato a gente pode dizer que é uma construção, né, que a gente está sempre buscando, mas por que a gente sofre tanto para estar nessa entrega, nesse silenciamento, nesse sentir desse bebê? Porque todos os convites, além, né, da gente não ter recebido, como a gente falou na aula de sono, todos os convites que a natureza nos dá para essa quietude, para a gente estar em silêncio e observar o quanto que a gente precisa estar, diminuir essa alta produtividade nossa, né, desde a nossa menstruação, quando a gente menstrua e esse corpo convida a gente a se silenciar, a gente ignora e a gente quer saber como é que faz para não menstruar, toma anticoncepcionais, que fica 5 anos sem menstruar, enfim, a gente simplesmente abre mão desse convite natural para esse aprender a desconectar do mundo externo e entender seu ritmo interno, que agora eu preciso, né, estar mais organizado. Depois, claro, quando a gente fica nessa menstruação, né, anos e anos e anos evitando ou não, ou até desgostando da situação por esse desconectado feminino, vem a gravidez, que é um convite de 9 meses novamente para essa contração. E, de novo, a sociedade nos chama para esse movimento, para quanto mais produzir, melhor, vou trabalhar até o último dia, e vou ficar sem férias, e vou, né, de novo, desperdiçando esse convite de contração, de recolhimento, de se acostumar com o silêncio, se acostumar com essa parada, né, que a vida vai nos solicitar de verdade quando o bebê nasce. E aí, quando o bebê nasce, essa quietude que a amamentação solicita, esse estar ali entregue para esse processo, Disponibilidade, né, Lívia? A disponibilidade. a gente não tem nem o hábito, a gente não desconhece esse lugar. Então, vamos lembrar que a natureza nos convidou por muitos anos a se acostumar, e aí sim, né, claro, a gente cai do cavalo, a gente simplesmente acredita que aquele movimento ali é quase impossível, né, e a gente vem com essas falas, né, mas como assim? A gente não está preparado, mas é tudo a mãe, enfim, a gente se perde nisso, esquecendo que a natureza já teve esse convite. Enfim, então a amamentação é nesse convite, agora ele é compulsório, né, dessa entrega, e se eu não estou acostumado, eu não consigo sentir, ou não valorizo, né, claro, eu, gente, com a minha Malu, com 6 meses, eu já ali contando, assim, no relógio o tempo que eu ia amamentá-la, porque eu estava sem fazer isso, eu estava sem ir para academia, eu estava sem pensando em mim, né, no que eu precisava, sim, para me munir ali de energia, mas em detrimento da criança, achando isso muito normal e natural, né? E por que não me programar para estar em movimento e, enfim, para realmente me cuidar, mas com a criança, me cuidar, e a gente sabe que esse lugar desse autocuidado materno, que a gente já tem até uma certificação na escola, um curso na escola para a gente conectar com esse autocuidado materno, que é estando com a criança, como eu hoje conecto com os meus prazeres com o meu bebê, como eu me organizo para essa nova vida, porque depois que meu bebê nasce, a gente não vai ter mais a vida sem filhos. Agora, a partir de agora, é vida com filhos. Então, como eu desenvolvo essa relação e como ela pode ser prazerosa para todos, né? Para que essa família nuclear toda seja vista e que todos tenham suas necessidades de bem-estar respondidas. Mas a gente, em função do autoritarismo, está sempre acreditando que a criança atrapalha, tem que ser longe da criança, enfim. Então, a amamentação, ela fica com esse acesso restrito, né, claro, porque aí eu começo a contabilizar horas, aí eu começo a ritmar a alimentação daquele bebê em função de direcionamentos de profissionais que estão invisibilizando a infância, que desconhecem o desenvolvimento humano, nessa necessidade de contato. Eu começo a não valorizar, que foi o meu caso com a Malu, né? Então, entendendo sim o valor do leite materno, do nutriente mais completo, mas e eu? Né, claro, ainda com esse movimento do e eu, mas agora é o momento dele, né? Agora é esse momento dessa entrega. Então, nesse não valorizar do quanto que esse contato é que vai construir essa relação. Então, quanto mais eu postergo essa aproximação, mais desconectada a gente fica e mais difícil é a fusão com esse bebê, né? Porque o que a natureza ali, no movimento do parto, né, gente, com todos os hormônios do parto, quem vivenciou um parto fisiológico que está ali, com esses hormônios todos, né, ali já nos propõe essa ligação,
Quando eu começo já no primeiro minuto de vida, após um parto fisiológico, com todos os hormônios promovendo esse encontro, quando eu começo a: "Espera aí, mas e minha vida? Mas e eu e meu parceiro?", ou seja, quando as coisas externas já começam de novo a desconectar, isso que a natureza está propondo, ou seja, a natureza ela tem o limite dela, né, claro, para esse convite, e a gente vai com esse acesso restrito, não valorizando, não sentindo o bebê, ou seja, eu sinto sim o que é importante para o meu bem-estar, mas não consigo sentir o que é importante para o bem-estar do bebê. Então é aí que a gente se perde e se desconecta. Uma coisa, né, a respeito disso, né, Lívia, a Ju e ela trazendo um pouco da prática dela médica, né, nos hospitais, de falando, assim, exatamente como que, às vezes, os profissionais, ao invés de promover um primeiro, a gente sabendo, hoje a gente estuda isso, a Lívia, ela é especialista em apego seguro, né, ela tem uma certificação, inclusive, dentro da escola, que é uma certificação internacional, né, e que pode formar outros profissionais, que é a certificação em apego seguro, é, é uma certificação da API, né, a gente sabe que já tiveram diversos experimentos que constataram isso, né, que a necessidade básica do humano é a conexão, que muitas vezes antes de buscar o alimento, esse, né, nos experimentos que eles fizeram, o macaquinho ele ia em direção àquilo que simbolizava a mãe, o contato, o calor, antes de buscar o alimento. Então, essa teoria, ela respalda um movimento totalmente violento dos médicos que não, muitas vezes não têm esse conhecimento, não têm um conhecimento atualizado, e que no primeiro momento que esse bebê já nasce, já coloca direto no peito da mãe. Isso é uma violência e ela é muito difundida aí pelos profissionais de colocar esse bebê direto no peito, antes desse bebê fazer um contato visual, sentir o cheiro, escutar a voz, sentir o calor do corpo, escutar o coração dessa mãe e reconhecer esse território, porque tudo, né, que ele viveu quando ele sai do ventre materno, chega no mundo, já é muito novo. Ele precisa de volta se sentir em segurança para que ele possa relaxar e ir em busca dessa sucção que vem com a amamentação, que vai trazer essa regulação e vai trazer essa sensação de bem-estar. Então, tem todos pequenos movimentos, né, Lívia, que já vão rompendo, né, e que já vão tendo um impacto muito grande. Essa mulher que vai estar preocupada com outras coisas, que vai estar preocupada em seguir o que dizem, que tem muita dificuldade de se sentir, de sentir esse bebê, porque ele tem um recurso, ele chega aqui com um instinto básico para comunicar qualquer mal-estar dele, que é o choro. Então, ele chora quando ele está com fome, ele chora quando ele está com frio, ele chora quando ele quer corpo materno. E se eu estou no racional, né? Se eu estou aqui, se eu estou olhando para fora, se eu estou esperando que alguém venha me falar, eu estou perdendo essa oportunidade grandiosa que a Lívia acabou de nos dizer, de voltar a me conectar comigo, com o ritmo desse bebê, que é, em última instância, o nosso ritmo natural. Mas a gente vive em função de um ritmo social que vai totalmente contra a nossa natureza. E o que a gente está explicando aqui é o berço, é onde isso começa. E por que que essas aulas da Semana da Criança Invisível são importantes para todo ser humano? Porque a gente não está falando aqui da criança, a gente está falando de natureza humana. E isso aconteceu com a gente, né? Então, esse primeiro ponto, né, da amamentação com esse acesso restrito, eu seguindo normas, né, tem que amamentar de 3 em 3 horas, ou muitas vezes uma coisa não valorizada e sentida na profundidade que ela nos abre e traz para a gente como oportunidade, que é o que a gente acabou de falar. E o segundo ponto, então a gente começando com essa violência que a gente já pratica, né, iniciando a vida com a amamentação, o segundo ponto, gente, é o alimento como única fonte de vínculo, né, e regulador emocional, e a gente aqui começando a
conectar com essa criança, até por esse desconhecimento, né, claro, desse contato, enfim, que a Clarissa falou, então a gente começa a se conectar com a criança, às vezes, somente pela amamentação. Então, se ela está comigo, ela está no meu seio, né, e eu estou com ela no seio, estou no celular, estou com ela no seio, conversando com outras pessoas, eu estou com ela no seio, estou almoçando, e claro, a gente pode acontecer, mas às vezes, quando a gente não tem essa consciência, vira, né, claro, não vira uma exceção, vira né, o meu modus operandi mesmo de estar com o bebê no seio e fazendo todas as outras atividades, ou seja, esse, de novo, igual o convite da menstruação, igual o convite da gravidez, né, desse silenciar e dessa contração, eu estou sempre buscando essa expansão, continuando em conexão com o mundo externo, sem estar voltada para esse bebê. Então, ele começa a entender que eu alimento, agora a gente está falando de nutrição mesmo, né, calórica aqui, é assim que ele se regula as suas emoções. Então, quando a primeira busca dele foi pelo contato, e a amamentação promove essa nutrição, né, calórica mesmo e emocional, ela se transforma numa nutrição calórica que acolhe a emocional. Então, essa criança começa a se perder nesse caminho dessa autorregulação, né, que é o caminho ali do início da vida, como eu entendo, quando eu tenho ali um estresse, como ele é acalentado com o alimento, e não com o contato, com a troca e com o alimento. E é isso, né, Lívia, assim, esse bebê que chega aqui sedento de mãe, mais que sedento, dependente, né, que é o único ambiente que ele já transitou e que ele conhece, ele começa a entender e a registrar o quê? Eu só tenho mamãe dessa forma, né, mamãe é peito. E a gente recebeu uma pergunta que foi de uma criança que ela come o dia inteiro, ela não para de comer. Toda hora ela está pedindo comida, e ela pede comida, e a mãe falava assim, como que eu vou limitar? E ele pede muito doce também, né? Ela falou, mas ele come toda hora. Como que eu vou limitar o doce sem violência? E aí a gente trouxe para ela esse olhar, peraí, mas o quanto que esse peito, ele não era também o bebê chora, eu ponho no peito, ele chora, eu ponho no peito, né? Ele é esse cala-boca, a gente até falou, né, Lívia, assim, que depois isso vai se transmutando em outras fontes de alimento, é aquela mãe que está sempre com uma comidinha, toda hora que a criança chora, dá um biscoitinho de polvilho, dá uma coisa, porque ela não tem a sensibilidade, muitas vezes, de perceber como eu posso regular esse bebê de outra forma, o que ele está sentindo, para além da fome. E a Ju estava explicando justamente isso, esse bebê que toda hora está no peito, muitas vezes ele começa a se desregular, né, porque ele começa a perder, assim, essa sensação de saciedade, porque ele quer a mãe em primeira instância, mas ele só tem a mãe, e a mãe sempre está pondo no peito, no peito, no peito, ele começa a mamar demais, a ter refluxo, a vomitar o que ele mama, e aí começa também uma série de diagnósticos a partir desse ponto que a gente está trazendo aqui. Vocês conseguem perceber, gente, se vocês estão conseguindo acompanhar e perceber a profundidade dessas violências por ignorância. E né? a sutileza delas, né, Clarissa? Exatamente, a sutileza, né, Lívia? Isso Exato. mesmo. E depois, gente, a introdução alimentar, né, que começa a ser guiada pelo adulto, né, por questões sociais, econômicas, que é, eu vou voltar a trabalhar, Clarice, então, enquanto meu filho está só disponível, só preparado, né, com esse organismo ainda em pleno desenvolvimento ali, nos mínimos detalhes ali, precisando daquela nutrição, daquele contato, porque é um conjunto, gente, né? Se a gente ficar focando só, no leite materno, então eu tiro o leite, deixo na geladeira, deixo com fulano, não, é um conjunto, né? Esse cuidador principal, esse contato, esse batimento cardíaco que eu reconheço, que me acalma, me acalenta, porque eu fiquei 9 meses, né, nesse ritmo, e esse ritmo me organiza. Enfim, eu estou focando, e eu começo, nós de novo, adultos, começamos a intervir nesse desenvolvimento e a introdução alimentar, antes do interesse da criança, que qual é a real introdução alimentar? A real introdução alimentar, que é até o próximo item aqui, eu estou me alimentando de alguma coisa e o bebê se interessa por aquilo, né? Então, ele se interessa por aquilo que o cuidador está alimentando, porque ele há muito tempo está observando esse movimento de colocar algo na boca, né? Enquanto ele ainda está na sucção, ele está vendo alguém pegando algo e colocando na boca, então, para ele aquilo ali é uma experimentação. E como a gente não tem uma alimentação saudável, a gente impede que a criança experimente, então, quando ela surge o interesse, já tem aqui um recalque, uma proibição, porque eu não me alimento bem,
o que, se a gente for imaginar, nos nossos ancestrais isso não acontecia, né? Então, a natureza humana lá, a mulher lá nas cavernas tinha algo que ela estava se alimentando que esse bebê não poderia experimentar, que tinha farinha de trigo, né? Claro que tinha farelo, que tinha, né? Não, não, tudo ali era possível, né? Que era um refrigerante, era, né? Não. Então, tudo que essa mãe alimentava era passível dessa prova, desse contato, dessa experimentação, que a gente hoje não consegue permitir, ou a gente adianta porque tem as questões de voltar a trabalhar, então a criança não está preparada para isso, às vezes nem fisicamente, motoramente sentada, ou enfim, com uma postura, né, que esteja apta a esse tipo de alimento onde eu estou sentado, a gente começa a introduzir, intervir, porque, de novo, porque nós temos um outro ritmo, né? Porque a mãe volta a trabalhar no Brasil com 4 meses, em outros países com em outros países, enfim. Então, a gente começa de novo a violentar aqui esse ritmo tão organizado e tão generoso, né? Com o ser humano, porque sabendo do que ele é capaz, do que não é, mas a gente entra na frente. Ô, gente, só para vocês saberem, isso que a gente está trazendo aqui é uma parte do que a gente vai aprofundar na certificação em atuação consciente. A Lívia dá uma aula de mais de 10, quase 3 horas de aula, né, Lívia? Sobre alimentação, falando sobre tudo isso aqui que a gente está trazendo, né? E esse movimento, como que ele é guiado pelo bebê e como que a gente está tão indisponível para essa relação, né? Que a gente está o tempo todo centrado na gente, né? A minha alimentação, ela tá tão às vezes desorganizada. Eu nunca parei para observar, para perceber, né? O sagrado que é. Uma vez eu entrevistei uma pessoa que eu gosto muito dela falando sobre alimentação, assim, ela chama Fabíola Duarte, e ela estava falando sobre o alimento como pílulas da terra, né, como o alimento, né, sólido, enfim, né, as frutas, os legumes, como pílulas da terra, assim, da mãe natureza que vem para gente, e o quanto que a gente está desconectado, né, dessa potência, dessa energia vital da terra que o alimento traz, e a gente comendo coisas ultraprocessadas, e é muito desafiador, né? Eu consegui respeitar esse meu ritmo, como é que eu vou querer ensinar para o bebê, ou guiar e conduzir o bebê de alguma maneira que eu, em algo, né, que eu tô totalmente desconectado e tô o tempo inteiro também me desvitalizando, porque eu não cuido disso em mim. Mas aí, né, na minha, eu me coloco nesse lugar, não, mas com o meu bebê vai ser diferente. Mas desde um lugar distante, eu sei a teoria, mais uma vez, eu vou fazer com ele, eu vou impor para ele, mas comigo, né, deixa de qualquer jeito. Quantas mães a gente escuta que querem desenvolver hábitos saudáveis, mas que não percebem o quanto elas também precisam de estar disponíveis e ser coerente nesse processo, porque senão esse bebê ele sente, né? Exato. E agora a gente vai falar como essa violência, né, que o mundo, né, agora a violência no mundo, né, então antes a gente estava nesse ambiente restrito, né, claro que é a mãe e o bebê, né, e a gente já começou a trazer para vocês as violências que a gente vai praticando por desconhecimento, realmente por não sentir, né, por estar, né, na função e não na fusão, né, que seria o importante. E agora quando a gente vai para o mundo com esse bebê, quando essa criança já está experimentando o mundo, né, já está no ambiente de familiar, de estar à mesa, né, como é que é esse ambiente familiar durante as refeições? Né, então, quando a gente senta à mesa e começa a criticar aquela criança que não pode fazer assim, mastiga de boca fechada, tira o braço da mesa, não é assim que corta, não é assim que, né, ou traz assuntos, né, claro, indigestos para o ambiente, né, onde a gente está ali se nutrindo, se alimentando. Então, outras violências tantas acontecem quando a gente está nas refeições, e o Yester, que é um dos autores que a gente tem como base na nossa formação na atuação consciente, ele fala o quanto que o estar à mesa é um retrato daquela relação familiar, né? Então, se a gente está sempre ali com entraves na mesa, com discussões e tal, é uma fotografia de como essa relação é.
Porque no momento mais importante, que é desse encontro e desse colocar para dentro, né? Antes a gente nutria daquele seio da mãe, agora a gente está representando isso na mesa, todos se nutrindo, né? Que é uma hora que eu estou olhando para mim e colocando dentro aquilo que é importante para mim, que me sustenta, que me traz vida, com discussões, com brigas, a gente criticando a criança chorando. Outro dia, claro, estava aqui na mesa com a Malu e meu marido, né, começou, não, tem que comer isso, tem que comer aquilo, e ela começou a chorar na mesa. E quando ela começou a chorar, gente, eu estava assim, antes de eu agir, ele falando que era para ela comer, quando ela chorou, eu me conectei comigo chorando na mesa. Quantas vezes eu chorei na mesa, porque eu tinha que comer tudo, eu lembro que eu tinha pânico com espinafre, era espinafre, batata baroa, né, cenoura amarela, enfim, quem conhece esse legume. Então, eu lembro de eu não gostar e eu era obrigada, eu só saía da mesa após comer tudo e quando tinha isso, né, aquelas restrições que a gente tem, que o adulto tem, né, Clarice, que a nossa visita tem, a gente não obriga, os nossos pais têm, a gente não obriga, o nosso parceiro tem restrições, a gente não obriga, mas a criança a gente obriga, por quê? Porque tem uma hierarquia aqui, eu que mando e eu que, né? E eu, às vezes, nem eu me alimento daquilo, né, claro, mas meu filho é obrigado a comer, né, porque tirei essa regra da manga, sorteei e coloquei na mesa. E Na ela chorando. verdade, né, Lívia, a gente explica o porquê que a gente faz isso, né? Sim. O quanto que na certificação, na verdade, assim, a gente não tira da manga não, viu, gente? É do inconsciente, é um movimento inconsciente, né? E a Lívia, Sim. obviamente, sabe, mas é um jeito de falar aqui também para a gente não dar para aprofundar em tudo. Em tudo. Mas na certificação, a gente explica, né, como que esse movimento inconsciente, essa violência aqui, e foi exatamente o exemplo que você deu, né, Lívia? Como você viveu muitas vezes isso, a gente acaba reproduzindo Replicando. como uma vingança inconsciente. Agora que eu estou nesse lugar de poder, eu posso fazer isso. Por mais que a gente tente evitar, que a gente tenha consciência de algumas das violências que a gente viveu, por mais que a Lívia se sinta muitas vezes, né? Ela trouxe esse exemplo dela, assim, nossa, eu tenho consciência do quanto foi sofrido sentar na mesa com a família e ser obrigada a comer aquilo, muitas vezes, de uma forma sutil, a gente acaba fazendo. Come mais um pouquinho, só mais um pouquinho, meu filho, você não quer mais uma colherzinha? E o tempo inteiro a mensagem para a criança é, não confie no seu corpo. Sou eu, o adulto, que ela depende, que ela busca o amor e que é a necessidade básica por trás de todas as outras que está dizendo. E quando a gente diz, gente, para um ser que ele chega totalmente aberto e confiante, aquilo vai se tornando o discurso, ele vai abrindo mão da conexão que ele tem com o próprio corpo, com o próprio sentir, com a própria capacidade de perceber que eu estou saciado e eu começo a me apropriar disso, a querer agradar, né? A fazer o que o adulto me diz que precisa de ser feito, né? Então a gente colocou aqui, fala. A gente colocou aqui as frases, né, que violentam, para a gente começar a reconhecer onde é que a gente entra com essa hierarquia, né, como tudo que está no seu prato, sendo que a gente não come o nosso, ou uma Lívia, eu como tudo que está no meu prato, e quando eu vejo, estou completamente saciada, estou cheia, não estou me sentindo bem, mas como eu fui habituada a comer tudo, eu não reconheço meu próprio limite, eu não reconheço quando é que eu já estou, né, tranquila, quando aquele alimento já foi suficiente para mim, né? Então eu vou simplesmente colocando o que tem no meu prato, né? Mas o que eu trouxe da Malu, Clá, é quando ela chorou, que o quanto que me gatilhou as minhas vivências, e eu me assustei com aquilo, né? Então, assim, antes de aqui paralisar, a resposta dela já trouxe para mim esse reflexo do que eu sofri, porque é muito interessante a gente saber, entender que quando a gente se lembra mesmo da violência que a gente viveu e a criança às vezes responde como nós respondemos, a gente consegue proteger. Mas muitas das vezes, se eu tivesse muito mais submissa na infância, se tivesse aceitado e não chorado e comido aquilo tudo, enfim, eu não viria, não me remeteria a um ambiente violento, porque eu comia tudo e hoje eu como tudo. Olha que bom, Clarice, hoje eu como tudo. Eu ficaria nesse lugar. Então, quando o marido realiza isso, ou quando eu falo que meu filho tem que comer tudo, tudo é muito natural. E eu ainda me sinto, gente, a gente tem que lembrar disso também, porque a gente materializa muito a nossa parentalidade e essa responsabilidade no quanto que a criança come, né, Clarice? No quanto que a criança estuda, nas notas dela, no como essa criança se veste. A gente quer materializar
né, numa fotografia, como se fosse fotografar e documentar quão bom eu sou como pai e mãe, sem entender que esse lugar de bons pais, né, de responsabilidade, é nesse campo emocional, é de como a gente constrói essa relação, como eu preparo esse ser humano para o mundo, né? Então a gente quer materializar em funções, em ações, em uma relação, a gente tem nossos parceiros, nossas parceiras, a gente sabe que a nossa relação se constrói de quanto que eu mandei de flores para Clarissa, quantas ligações eu fiz para Clarissa por dia, o quanto que eu deixei a comidinha da Clarissa pronta, sendo que eu simplesmente não consigo conversar com ela, não consigo me relacionar, a gente não entra, né, não tem uma relação de troca, né, Clara? Então, assim, eu posso considerar que eu tenho amizade com ela porque eu fiz isso tudo, porque eu esquento a comida, eu mando flores, eu li. Não, a função nada tem a ver com o que eu construo de relação com ela. Então, os nossos pais, ainda os nossos avós, enfim, né, materializavam isso e agora a gente já consegue ter essa clareza que não é isso que constrói essa relação. Então, não vamos nos perder. Somos responsáveis, sim, vi perguntas aqui, por aquilo que a gente oferece para a criança, sim. Então, o que tem que estar na minha mesa, a gente é saudável, né? Então, tudo que ela come aqui pode, né? E tá tudo bem. E o que eu coloco, mas a criança come muito doce, mas a criança. O que eu ofereço, né, claro, na minha casa, o que eu tenho de alimentos não nutritivos para essa criança, aí sim é minha responsabilidade e não culpa dela. Isso, uma vez eu estava dando uma palestra e a menina me perguntou assim: "Ah, mas Clarissa, meu filho só come nuggets, eu não sei mais o que que eu faço, não sei o quê". Falei assim: "Mas uma hora esse nuggets entrou nessa casa, uma hora isso foi apresentado para essa criança, né". Então, obviamente que quando a gente chega num momento já que essa criança já tem uma certa seletividade, né, a gente vai olhar para isso, a gente não vai entender que é a responsabilidade da criança, que ela que é seletiva, não, mas eu vou assumir a minha responsabilidade e vou fazer um processo aí muito interessado e muito respeitoso para ir apresentando e abrindo outras possibilidades para ela. Mas o primeiro passo desse processo é eu entender que eu sou responsável por isso, como a gente está trazendo aqui, que foi eu que em algum momento apresentei isso e dei essa opção, e por não compreender, fui oferecendo mais e mais e mais, até que essa criança começou a, a querer só aquilo ali, né? Então, a gente está trazendo isso aqui do ambiente. E lembrando, como a gente falou no slide anterior, que a gente construiu com a criança, que quando ela precisa de se regular, ela encontra o alimento, né, Clarissa? Como é que quando ela crescendo não vai buscar Exato. também comer quando ela se sente ansiosa, quando ela se sente frustrada, quando ela, né, quando ela está desconfortável, ela vai buscar o alimento, e aquele alimento, claro, mais prazeroso, o que vai produzir no organismo dela mais rapidamente, né, ali a glicose, serotonina, algo que traga para ela satisfação. Então, a gente começar a entender quando é que a gente começou a construir esse ciclo, né, de estou ansioso, estou frustrado, preciso comer, busco doce, né? O que é buscar doce? A gente tem isso muito representado, assim como é para nós adultos, né? Se estamos ansiosos, a gente não busca, quando a gente está ansioso, a gente não busca um prato de feijão com arroz, a gente busca algo que seja bem rápido, que tenha um pico de glicose bem rápida, né? Para eu poder, né, falsamente me organizar, porque foi assim que eu aprendi na infância que eu me organizaria, e aí eu me perco agora até nesse lugar de, como adulto, entendendo da onde vem meu bem-estar. Então, para a gente começar a entender o quão violento é algo que nós mesmos ensinamos, né? Então, isso não é natureza humana, isso foi como a gente ensinou para a criança que era um meio de se organizar. Então, hoje, essas frases, né, como são perigosas, se você não comer, uma ameaça, né, trazer o alimento para um lugar de troca, trazer alimento para um lugar de repressão, para a gente começar a ter essa clareza, né? Agora não é hora de comer, a gente guiando a criança para o ritmo do adulto. Hoje mesmo no Instagram da escola, acredito eu, enfim, um deles ou no meu, na da escola, fizeram pergunta assim: mas é muito difícil colocar a criança, acompanhar o ritmo da criança. Eu falei assim: mas se fosse um idoso, se fosse a sua mãe na sua casa, idosa, ela teria o ritmo dela e você respeitaria demais. Se o médico falasse assim, olha, essa criança, sua mãe vai ter que alimentar de tal em tal hora, né, Clarissa? Lanches assim, lanches assados, vai ter que adaptar isso, adaptar aquilo, tem que ter um ambiente assim. A gente faria aquilo assim, com uma naturalidade, de adequar a rotina da casa para aquilo que aquele idoso precisa. Estou falando do idoso, porque com essa hierarquia a gente tem mais essa atenção para ir para o adulto e idoso, que eu tenho que respeitar, e esquecemos da criança. E
Por que que é difícil, então, eu responder às necessidades da criança? Coisa que eu faria com um adulto, né. Se meu parceiro tivesse alguma recomendação médica, que tivesse que ter mais alimentações, tivesse que fracionar as refeições, o quanto faríamos isso com naturalidade, e quando chega a hora do bebê, onde o ritmo é dele, ele que vai colocar esse ritmo, demonstrar quais momentos que ele sente fome, para mim fica, né, claro. Mas como assim? Mas e aí como é que eu organizo? Porque a hora que eu tenho que fazer o almoço, depois eu tenho que arrumar a casa, depois eu tenho. Vamos pensar, tá, gente, aqui a gente não vai trazer essas respostas, porque a gente quer trazer vocês para o sentir mesmo. É Sim. respeitoso eu impor o meu horário, o meu ritmo, o meu jeito? E aí então e aqui outro, né, olha como você se porta à mesa, corrigindo, criticando, né, ou seja, desconectando ainda mais, né, a criança na hora do alimento, né, enfim. Então a gente trouxe alguns Pode exemplos. passar para o próximo. Sim. Adolescente com paladar infantil, como que faz? Né? Na verdade, assim, o que é paladar infantil? Me conta. Na verdade, a gente tem uma indústria de consumo criando alimentos, né? E com todo um processo aí muito perverso de marketing, enfim, de consumo, criando alimentos para criança. Ah, isso daqui é para criança. Na verdade, são coisas que já vão destruindo toda a sensibilidade e o frescor e a vitalidade assim, né, a potência desse sentido da criança, que é o paladar, que ela chega aqui com ele extremamente, né, limpo, puro. Então, o paladar, na verdade, eu acho assim, né, já começa uma pegadinha aí, né? Não tem paladar infantil, com um paladar industrializado, muito relacionado né, a uma indústria de consumo, a um capitalismo, a interesses que estão afastados de um paladar, né, um paladar muito condicionado, mais do que um paladar infantil. Né? Porque o que a gente mais vê são adultos aí ao nosso redor comendo só comida ultraprocessada, cheia de conservador, cheia de coisas que tóxicas mesmo para o nosso organismo. Na verdade, a criança, o paladar infantil, ele é o mais puro que tem. Né? Se você oferece. E aí, né, Lívia, tem aquela frase que a gente colocou no caderno de práticas da Laura Gutmann, né, do leite materno, que essa criança ela vai receber ali no leite materno todos os sabores dos alimentos que essa mulher comeu, né, do que essa mãe anda comendo e se alimentando, e também ela recebe esse alimento emocional, né? Então, só fazendo esse parênteses aí, porque essa pergunta eu falei assim, não é possível, a gente tem que... É uma violência isso também, né? Falar paladar infantil, isso é uma violência. Exato. E por que, gente, a gente trouxe, então, para a aula o tema de distúrbios alimentares, né, Clara? O que essas violências, qual é a relação dessas violências que nos conduz, né, para os distúrbios alimentares? Então, a gente traz para vocês, o que a gente está querendo trazer é que esse instinto básico, né, esse instinto inato da alimentação, né, como sono, como excreção, enfim, onde a criança sabe o que ela precisa, sabe quanto ela precisa, sabe qual é o ritmo dessa necessidade dela de contato, de nutrição física e emocional, como a gente respondendo de forma tão contraditória aquilo que a criança precisa, né? Então, esse prazer dessa grande fonte de vida, que é a minha mãe, e aquilo tudo que eu precisava, a fonte era ela, e ela me mostrou como relacionar, vem, né, passa por outros caminhos, eu me perco nessas relações, né? Então, eu passo a ter o alimento, né, como a minha fonte de regulação, ou o alimento como aquilo que não faz bem para mim, né, Clara? Aí a gente começa a transformar, a representar no alimento, prestem bem atenção nisso, a minha relação com aquele meu cuidador principal, né? Então, aquilo que a gente foi construindo, a forma como a gente tratou a alimentação, tratou esse preenchimento emocional, é a maneira como eu vou carregar
para toda a minha vida, né? Então, os distúrbios a gente consegue verdadeiramente relacionar com essa relação que eu tive com esse ser materno, né? Que é esse ser que estava ali, era para estar disponível, era para estar me suportando, né? Claro, com uma margem ali para tudo que eu necessitasse, né? É assim que se relaciona, né? Que você começa se relacionando comigo, e é assim que você se nutre de mim, e não vai precisar dessa nutrição do mundo, porque eu estou te preenchendo agora, né? Mas a gente começa com esses vazios, essas distorções, eu peço uma coisa, responde outra. Eu acho interessante que é, no API, né, eles trazem para a gente como é que a gente responde às crianças de uma maneira completamente equivocada. Então, a criança está agitada, eu amamento. Aí a criança quer dormir, eu vou para o movimento, que eu acho que ela quer movimentar. Leva ela para o parquinho, ela estava com fome. Enfim, como a gente se perde no que ela precisa, porque a gente não está sentindo essa criança, né? Porque a gente não silencia, a gente não está conectado com as nossas emoções, e para poder se sentir e sentir o outro, né? E a gente começa a responder de forma distorcida, e a criança também passa a se relacionar com o alimento, a construir suas relações de uma forma completamente distorcida também, né, Clara? Claro. Né, gente, quando a gente entende que a nossa natureza, ela está programada para a gente ir em direção ao prazer e evitar a dor, né? Assim que a gente chega aqui, eu vou em direção ao prazer. E o que é o que me dá prazer? É tudo aquilo que sustenta a vida, né? Que tem a ver com esses ritmos biológicos. O que sustenta a vida? A alimentação, ela sustenta a vida, né? A excreção, ela sustenta a vida, e é extremamente prazeroso comer, é extremamente prazeroso, né? Quando você está apertado fazer cocô, xixi, você fazer, né, o seu corpo funcionar, liberar, dar aquela sensação de alívio. O que mais, né, que é que a gente vai em direção? O sexo é extremamente prazeroso, é algo que a gente vai em direção, né, mantém a vida, a reprodução. Então, tudo isso, só que a gente começa, essa criança que vai em busca do prazer, né, que vai em busca disso que sustenta a vida, que está na mãe dela, né, nessa disponibilidade, nessa nutrição que jorra dessa mulher, mas que muitas vezes, independente de ser uma amamentação, a gente pode muito bem, gente, amamentar um bebê com uma mamadeira, né? Mas eu disponível, eu interessado, eu conectada com essa criança. Isso é possível também, a gente não está falando só de um ideal, tem que ser assim, sintam-se culpadas por não ter feito assim o assado, né? Tem gente que começou a perguntar assim, meu filho tem 9 anos, tem 4 anos, e como é que eu resgato isso? A gente vai falar agora sobre 5 possibilidades, né, para vocês irem começando a reorganizar isso, porque o que a gente queria deixar muito claro aqui é isso, é como que a gente vai afastando essa criança da própria natureza e como que isso vai culminar lá na frente em distúrbios alimentares. E observem a nossa relação com o alimento hoje, a gente está triste, a gente vai comer, ou a gente para, né, eu tô com alguma questão emocional, eu paro, eu não consigo comer. Isso é uma prova dessa desregulação. Observem como a gente se relaciona, como o nosso estado emocional, muitas vezes, ele influencia na maneira como a gente se alimenta. Então, é só mais uma evidência disso que a gente está trazendo aqui. E o Jesper traz, que esse autor, que é a base da nossa aula de alimentação, na certificação em atuação consciente, ele traz que a gente nunca se esqueça que o alimento, ele serve para nos alimentar, né? É um nutriente para o nosso corpo físico, né? E como a gente usa o alimento e usufrui dele de uma forma tão desorganizada, porque por todas essas violências que foram praticadas, né, na nossa vida. Então a gente vai trazendo esse olhar para o alimento agora de uma forma muito responsável e consciente agora, né? E como a Clá trouxe, e não é, se eu estou com a mamadeira e eu estou conectado com esse bebê, olhando nos olhos, não terceirizando, porque o API preconiza que eu consigo ter uma relação de apego seguro sem ter nunca amamentado. Claro, gente, que quando a natureza promove, assim como o parto fisiológico, que tem todos esses hormônios que promovem esse contato, essa conexão e essa fusão emocional, então o corpo físico me deixa mais predisposto a essa fusão emocional, a alimentação, da mesma forma, nos deixa mais predispostos a essa fusão.
O que não significa que, se eu não amamento, não tem como. Há sim mais entrega minha, né, Clá? Mas eu posso fazer isso porque se eu estou consciente, se eu estou nessa entrega, se eu não terceirizo. Porque qual que é o problema da mamadeira? É que eu terceirizo. Eu posso sair e entrego para a Clarice, eu posso sair e entrego para a sogra, eu posso, né? Então eu paro de novo, fazer essa contração e estar disponível para o bebê, né? Porque agora eu posso terceirizar. E é aí que a relação sofre. Né? Enquanto no seio, eu não terceirizo compulsoriamente, mas é a natureza de novo, né? Fazendo esse convite aí, né? Você não pode terceirizar, então você, né? Muitas de nós aproveitam essa oportunidade e começa assim a treinar essa contração e essa entrega e esse altruísmo mesmo, né, Cláudia? De estar ali disponível, Exatamente. interessado naquela criança, né? Esse que é o ponto. Então, claro, vamos falar assim com ações práticas, né, para que a gente materializar, né, e como a gente pode começar, a partir dessa consciência, a promover, né, uma relação do alimento diferente para os nossos filhos, né, uma relação saudável com o alimento. Olívia, antes da gente entrar nessas ações, você já trouxe aí a primeira, a gente já vai comentar, pessoal, mas eu queria falar para vocês, né, que estão aí, irem olhando de novo para o caderno de prática de vocês, anotando isso que a gente vai trazer agora, né? A gente trouxe no caderno essa questão da invisibilidade para vocês irem identificando. Quanto mais consciente eu tô dessa sutileza, das violências que eu cometo, que existiram na minha experiência infantil, que existiram, né, ou que existem, que eu reproduzo com os meus filhos, com os meus clientes, com os meus pacientes, mais eu sou capaz de fazer escolhas conscientes que a gente vai trazer agora para vocês. Então, usem esse caderno para materializar, para anotar e para refletir sobre a sua experiência, sobre a sua relação com o filho, com outras crianças que você se relaciona. Gente, um educador parental é o profissional que dá voz à criança. Então, quando um pediatra está no consultório e percebe que essa criança precisa esses pais precisam de um apoio para traduzir o que a criança está comunicando através do seu comportamento, através das doenças, de repetição, otite de repetição, enfim, infecções, enfim, quando a criança está comunicando, né, que há algo ali nessa relação para ser organizada, o educador parental, ele traz essa voz à criança, ele consegue traduzir para os pais aquilo que essa criança está necessitando, através dali, do conhecimento dessa relação, de como foi construída, como esse casal, né, se preparou para estar com esse bebê, para estar com essa criança. Enfim, é o profissional que vai guiar verdadeiramente esses pais para buscar, aí sim, um psicólogo, para buscar, sim, um profissional que, né, agora eu sabendo o que eu preciso procurar para o meu filho, o que meu filho comunica com isso, a partir desse momento o educador parental me direcione, e aí sim eu vou saber o que buscar, né? E aí sim os predadores. Então, quando o educador parental traz para essa família, antes do nutricionista materno-infantil falar, que a gente tem nutricionistas materno-infantil na nossa escola, que são sim os profissionais que podem falar sobre alimentação, que vão olhar que vão trazer para vocês esse olhar de educador parental. Então, nutricionista e educador parental, ou seja, ele conhece profundamente o desenvolvimento infantil, consegue dar voz a essa criança, aquele comportamento que ela apresenta, e não está basicamente naquele conhecimento dela acadêmico, onde uma criança restritiva significa que precisa de um quadrinho para ela ganhar parabéns se comeu mais, ela precisa de ser forçada a comer outro nutriente, que você esconda o nutriente na comida, enfim. Esse profissional vai falar, olha, se ele está tão restritivo, pode ser que essa vida fora seja tão desorganizada que ele precisa de alguma organização, ele está precisando comer só um alimento. É onde ele se centra, é onde ele se sente confortável, talvez seja o único ambiente que ele consiga controlar, né? Então, esse nutricionista vai dizer que se essa criança ela não consegue sentar à mesa para se alimentar, né, o quanto que é importante eu acompanhar esse movimento, porque assim como os adultos conversam à mesa, uma criança, ela se movimenta à mesa, que é o que o ser humano precisa, né? A gente já está na conversa, a gente já está nessa contração organizada, a criança ainda está na expansão, e o alimento é um momento de tanto prazer que ela está nesse movimento. E um nutricionista, educador parental, vai saber trazer para você essa tranquilidade em relação ao comportamento da criança. Enfim, assim como o pediatra vai conseguir trazer, além de medicar, de olhar, antes disso ele vai
conhecer essa relação familiar, ver onde esses pais podem se aproximar, construir essa relação, para que a criança não precise adoecer para ter contato, para ter carinho, para ter esse olhar mais atento para ela, né? Antes de um pedagogo dizer que essa criança precisa ser medicada porque ela não fica quieta nessa sala, né? O quanto que essa criança traz para a sala de aula o que ela está vivenciando em casa e precisa de um profissional que conheça ela, que traduza ali a sua comunicação e que consiga acalentá-la e acolhê-la na maneira que ela precisa, enfim. Todos os profissionais que lidam com crianças precisam conhecer profundamente de parentalidade, de educação positiva, que é esse olhar profundo para a infância, ou conhecer um educador parental para ajudá-lo na sua atuação clínica. Tá, gente? Trabalhar como parceiro, né, Lívia? Sim, como parceiro. Então, eu, psicóloga, né, antes de eu falar, né, Clá, olha, sobre a onda de desfraude, olha, quando seu filho fizer xixi, faz cara feia, mostrando que você não gostou, para ele começar a entender, né, por desconhecer completamente, né, de conexões neurocerebrais, neurocorticais lá, como é que a criança, o que é nessas conexões, como é um desenvolvimento neurocortical mesmo, onde a criança está apta agora a ter esse controle do esfíncter, e não é de pular com 2 pés, enfim, né? Ou ter interesse em tirar e sair desse lugar. Então, esse psicólogo, ao invés de dizer isso, quando ele é um psicólogo e educador parental, ele vai trazer esses pais para esse respeito ao ritmo da criança, a esse corpo da criança, né? E confiar na natureza humana, confiar na criança, que ela sabe se guiar, ela precisa só dessa proteção e desse sustento e dessa margem, né? Então, enfim, o educador parental é hoje uma especialização para todos os profissionais que já atuam na infância ou o profissional que vai intermediar, né, e vai apoiar esse profissional no seu atendimento clínico, nesse olhar para o campo emocional. Então, pessoal, vamos lá para a gente passar para essas ações práticas. Então, a primeira é valorizar o contato durante a amamentação e o convite ao vínculo, que é exatamente o que a gente trouxe já no início, já falamos bastante. Então, essa seria, né, para todos vocês que estão amamentando, têm filhos pequenininhos ou estão gestantes, né? Mas que vocês se permitam, né, diminuir esse ritmo, né, estar ali cada vez mais presente, desconectar disso para realmente se conectar com essa criança ali. Quer falar a segunda? O segundo, observar o ritmo da criança e confiar no que ela pede, uma vez que está totalmente conectada com sua natureza humana. A criança sabe o quanto ela precisa comer, que horas ela precisa comer. Não é manha, não é mimar, não é. Vamos tirar todas essas palavras, esses rótulos que a gente coloca, ou esses preconceitos, ou essas. Na verdade, é até esse olhar tão pequeno em relação à alimentação, né? E confiar no que a criança nos solicita. E o treinamento, né, claro, é através da amamentação. Então, se a gente já tiver com esse olhar desperto e com essa consciência, que bom que hoje já está cada vez mais consciente, né, esse olhar, né, para a amamentação, para essa disponibilidade, que a gente continua nessa mesma confiança, né, nos outros processos, que às vezes a gente depois se perde nisso, começa com outras técnicas, né, claro, de introdução alimentar, isso e aquilo, se perde lá em filosofias, sem confiar no que a criança está trazendo e no que ela está nos convidando. E essa terceira é ritualizar o momento, né? O que a gente está chamando de ritualizar, gente? Muita atenção aqui, porque não é estabelecer uma rotina rígida, tem que ser assim, a gente senta na mesa e é assim que a gente faz, e se não fizer, não começa o almoço. Não é nada disso. Ritualizar é algo para o adulto. Então, vocês que estavam perguntando, já tem filho com 9, com 4 e já né, afastei essa criança aí dessa natureza dela. O que eu estou chamando de ritualizar? Para a gente, ritualizar é você trazer que a gente possa se recordar do quão sagrado, do quão importante é esse momento. E se disponibilizar a estar inteiro, a estar presente, a estar disponível para esse momento. Então, eu posso cantar uma música. Na escola dos meninos, eles cantavam uma música e a gente começou a praticar isso aqui em casa, porque era algo que nos recordava e nos preparava para aquele momento. Era impressionante quando a gente cantava a musiquinha, dava as mãos e agradecia por aquele alimento, naturalmente eu me desconectava do trabalho, das outras coisas e falava assim, nossa, agora é esse momento. Lembra que a Lívia falou que a alimentação é essa foto, esse retrato das relações? Então, o ritualizar nos ajuda a
ancorar a presença e a disponibilidade, a entrega para aquele momento. Pode ser arrumando a mesa juntos e preparando esse ambiente, pode ser desde o preparo do alimento, a criança está ali junto, fazendo parte, né, participando desse momento. Então, assim, cada família, dentro da realidade de vocês, lembrem-se disso. Como eu posso criar algo, seja uma canção, uma oração, ou o processo aqui do arrumar, que vai me ajudar a estar mais disponível, atenta a essa criança e a esse momento. Lembrando, né, Clara, só para completar aqui, não é porque eu impus, né, tem um ritual, não, mas Clarice, eu já faço isso, eu já canto, e se ela não quer comer, então, né, para a gente também não focar nas ações respeitosas e amorosas, sem esquecer que eu não estou respeitando aquele ritmo que foi o item anterior, né, ela está com fome, esse momento é o momento ideal, né, eu tô disposta a promover isso no momento que ela está disponível para se alimentar, enfim, então a gente respeitando o item Exatamente. anterior. O que a gente falou aqui o tempo todo, né, de promover um ambiente saudável, amigável, respeitoso, não é um momento de corrigir, não é um momento de trazer assuntos polêmicos, não é um momento de falar sobre dinheiro, sobre vizinho, sobre problemas do trabalho. É esse ritual que a Clarissa está trazendo aqui, né, que a gente materializa em canções, não arrumar a mesa, que a gente preserve ainda mais esse ambiente durante a refeição, né? O quanto que, às vezes, eu quero sair, desconectar desse lugar aqui, onde eu tinha que me alimentar e entender o quanto que eu preciso, como que eu me sinto satisfeito, quanto que eu preciso comer, eu estou aqui pensando em problemas, pensando em e tal, e aí eu estou comendo sem ver, ou perco a fome, né, Clá? Porque eu estou tão desconectada, e aí é por isso que vem à tona esses assuntos, desse materializar, dessa desconexão com um momento tão importante, onde eu estou me preenchendo agora do que meu corpo precisa, assim como eu tenho que parar outros momentos para preencher o que meu emocional precisa, né? Então, essa desconexão nossa é que não nos permite, a gente tem que trazer ainda isso como um item, como se fosse uma novidade, né? Mas é algo que a gente não podia ter esquecido nunca. Isso. E por último, gente, né, mas não menos importante, na verdade, extremamente importante, e o caderno de prática vai ajudar vocês nesse início dessa investigação, né, que pode ser muito mais profunda, né? Quanto mais profunda, mais você vai perceber esses entraves, essas expectativas, essa sua própria história, as suas próprias feridas, que estão entre você e aquela criança. E que se eu não tomo consciência, se eu não lanço luz, isso, a tendência a projetar isso inconscientemente é muito grande, né? Então, investigar a minha história alimentar. O que a gente está chamando de história alimentar? Essa relação que eu fui desenvolvendo com o alimento, lembrando que esse alimento, em primeira instância, a gente vai chamar ele de mãe, né, Lívia? Assim, né? Essa grande porta para o mundo, para o prazer, para ir em direção à fonte de vida, de amor, né? Então, a gente investigar essa nossa história alimentar para reconhecer as violências que a gente vivenciou e não projetar na criança, para que elas não estejam ali entre a gente e a criança, e a gente perpetuar esse ciclo de violência e de invisibilidade no nosso dia a dia, nas nossas relações. E a gente faz esse convite, né, que a gente seja um defensor da infância. E esse convite, gente, não é um convite solto, porque a gente traz vocês para esse lugar de reconhecer a nossa infância, entender o quanto fomos violentados. Já sabemos hoje o resultado disso, já conhecemos hoje a nossa relação com o alimento, né, que é o tema de hoje, né? E como eu posso, muitos de nós aqui teve distúrbios alimentares, muitos de nós aqui conviveu com isso por muitos anos, né? Enfim, então, ou ainda convive com esses distúrbios. Então, agora a gente começa a reconhecer onde foi que eu me desconectei, né? E ser um defensor da infância, isso é reconhecer aquilo que seria importante para mim e que eu não quero perpetuar.